Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de algoritmos, ok? E também de fluxogramas, que também é o modo de representação dos algoritmos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Nós temos uma definição de algoritmo, que é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Então, você usa algoritmos no seu dia a dia de várias formas, né? Para solucionar um problema qualquer, seja para executar uma tarefa. Então, por exemplo, você vai fazendo um bolo, né? Na cozinha lá, você separou os ingredientes, que são as entradas de dados, as entradas, tudo que você precisa de ovos, farinha e assim por diante. Você tem o algoritmo que está escrito num papel, que seria a receita, tá? E você vai seguir aquele algoritmo e executar as determinadas tarefas. Tá? Então você vai misturar na ordem correta, nas proporções que você quer, tá? Vai executar as ações e vai ter uma saída que seria o bolo pronto. Né? Então o algoritmo é uma sequência de passos para fazer alguma coisa, certo? Ah, eu quero trocar uma lâmpada. Bom, então o que você vai fazer? Você vai pegar uma lâmpada nova, né? Uma lâmpada que a lâmpada está queimada, você vai pegar uma lâmpada nova, você vai pegar uma escada, que são suas entradas de dados, todas as informações que você precisa, todos os itens que você precisa, que são as suas entradas, vai posicionar a escada embaixo do lustre, certo? Vai subir na escada com a lâmpada nova no bolso, digamos, né? E vai retirar a lâmpada queimada, pôr no outro bolso e pegar a lâmpada nova que está no bolso que você pôs, né, depositou primeiro, colocá-la no lugar, descer da escada, guardar a escada, ligar a luz. Então esse procedimento é o quê? Nada mais do que um algoritmo, todos os passos necessários para executar uma determinada ação, para solucionar um determinado problema e assim por diante. Então os algoritmos eles apresentam sempre um padrão de comportamento, as mesmas entradas produzem sempre as mesmas saídas, tá? E os seus dispositivos de entrada, então, que é como entra a informação para você, seria por exemplo, o mouse, o teclado, que são os mais comuns, mas pode ser o seu próprio HD do disco, seria o seu disco rígido, pode ser um pendrive, que você gravou alguma coisa, então você vai entrar com a informação que está gravada ali naquele pendrive, e assim por diante. Então você tem vários dispositivos de entrada, tá? E você tem a execução de uma tarefa, seja tocar uma música que está gravada no pendrive, então vai ter uma execução de alguma coisa, né? O programa vai executar alguma coisa, e você vai ter uma saída, então, que seria o quê? A caixinha de som, por exemplo, se você for executar uma música, né? Pode ser um desenho na impressora, que você mandou imprimir, e assim por diante, ou mesmo mostrar uma saída de um resultado na tela, uma foto, qualquer coisa que você queira mostrar, que estava gravado naquele pendrive. Então, o pendrive foi uma entrada, né? Você abriu um programa, você explorou os arquivos, as pastas e assim por diante, abriu lá uma foto e mostrou essa foto na tela. É, na verdade, um procedimento que você fez aí, que tem o procedimento de entrada da informação, vai ter o processamento, que é executar a ação, e a saída da informação. Então, basicamente, você tem essa sequência aqui. Você tem uma entrada, tem um processamento e tem uma saída. Né? Então, o fluxograma, o que, que ele é? É uma representação gráfica de algoritmos, né? Usando formas geométricas, tá? Que representam programas, instruções distintas, né? Num programa. Então, por exemplo, nós temos esses três símbolos básicos aqui, onde o trapézio azul ali representa as entradas, as informações, você precisa de entradas, né? De uma informação qualquer, esteja gravada no pendrive, ou você vai digitar no teclado, ou você vai usar o mouse, mas todos esses dispositivos vão produzir uma entrada de informação. Tá? Vai acontecer um processamento, que é executar alguma tarefa, abrir um programa, mostrar uma foto, executar alguma coisa que vai ter uma saída. Então você vai carregar um programa que seja, né, você pode até executar um desenho ou algo parecido, e vai produzir uma saída que é representada por esse símbolo verde ali do peixinho, uma espécie de peixinho. Esse peixinho que tem a parte arredondada ali, ele representa, na verdade, os antigos monitores CRTs de tubo de imagem. Então essa superfície curva ali da ponta nada mais é do que uma representação do tubo de imagem. E aquela pontinha, né, angular ali no final, né, tipo o rabinho do peixe, ela nada mais é do que o canhão que projeta. Então, se você visse um tubo de imagem antigo, na verdade,
ele mais ou menos dá para representar graficamente desse jeito aí. Está bem simplificado, mas é mais ou menos isso. Então, para simplificar a forma, foi feita dessa. Foi aí que surgiu essa ideia do peixinho. A gente chama, então, peixinho, porque parece mesmo um peixinho, né? Aqueles peixinhos que criança desenha, que é bem simples. Tá? Então, você tem aqui no fluxograma um início, que representa aquele preâmbulo do programa, que são as variáveis, você vai dizer o tipo da variável, então todo aquele preâmbulo, né, a gente não entra nos detalhes aqui quando a gente fala de fluxograma. Você simplesmente faz uma representação gráfica. Então é uma coisa simplificada aqui, a gente não se preocupa qual é o tipo da variável, se ela é do tipo inteiro, se ela é do tipo float, né, e não interessa para nós aqui, né, toda aquela parte de programação. Isso aqui é uma ferramenta para ajudar a destrinchar a lógica da programação. Tá? Então o objetivo nosso aqui não é entrar em detalhes, é fazer um gráfico que represente o que você tem que fazer. Entendendo isso aqui, a partir daqui que você parte para a parte de programação. Você vai codificar daí em uma linguagem de computador, seja uma linguagem de programação, né, tipo C, Java, sei lá, não interessa a linguagem, mas o fluxograma mostra a estrutura lógica. Então, toda vez que você precisa que seja entrado um valor, você tem que pedir esse valor. E como que você pede esse valor? Mostrando uma mensagem na tela. Por exemplo, insira um valor. Então, no nosso vídeo vai aparecer lá, insira um valor, né? E você vai mostrar esse valor na tela. Então aparece ali o que? O trapéziozinho, que é nada mais do que a entrada de dados, então uma variável do tipo A lá, então chamou de A, a variável o que é? É uma instância onde você associa um valor a ela, você armazena um valor dentro dessa variável. Tá? Então essa variável, ela armazena dentro da memória do computador uma variável. Então você tem lá A, leu a informação A, essa informação, no caso, a gente já sabe que é numérico, porque o próximo processamento aqui é um cálculo de soma, e você não pode somar letras. Você pode, no máximo, concatenar letras. Você pode grudar uma letra na outra, mas você não pode somar letras. Né? Então, é uma soma, então é um valor numérico. Então você está lendo, está fazendo uma execução de uma coisa, que é o quê? Somar dois números. Então você vai somar A com I. Né? Então, o I também é outra variável que já estava armazenada. Se você não deu o valor inicial para ela tem um valor inicial 0 ou pode ter qualquer lixo na memória. Então é interessante quando você tem um programa que você defina um valor inicial de uma variável se você não vai fazer uma... Por que o A eu não preciso definir um valor inicial? Porque eu vou ler e qualquer coisa que tenha lá armazenada naquela posição de memória, que pode ser até um lixo qualquer lá, vai ser sobreposto. Né? Então, quando eu leio uma coisa e jogo dentro de uma variável, se tinha alguma coisa dentro dessa variável, essa coisa foi sobrescrita, ou seja, você colocou um outro valor em cima daquele que estava lá antes. Mas o I que está aqui nessa soma, nesse retângulo, eu não tenho certeza se ele está vazio. Então vamos supor que lá no início, naquela bolinha lá, ele está zerado. Tá certo? Então você sempre vai fazer um comando de zerar, quando você declara a variável, você já pode zerá-la. Né? Então vamos assumir que o I está com valor 0, mas podia estar com valor inicial 10. Então se soma o A com o I, né? Então como você só entrou com um valor, se você entrasse com dois valores, você teria que armazenar A e I. Daí você faz a soma dos dois e imprime a soma. Né? Então mostra na tela aqui o peixinho para mostrar o resultado dessa soma aí, o S. Né? Então está aqui. Você tem um terminação, que é o início, aquele preâmbulozinho que começa o programa, que é a definição das variáveis, se tem valor inicial, se não tem, assim por diante. Insira um valor, então você vai dar uma instrução para o usuário, que é o peixinho verde lá em cima. Tá? Daí você tem o trapézio, que é ler do teclado A, ele processa uma soma, tem uma saída, e vai ter, então a saída é o peixinho verde, toda vez que vai escrever na tela, é o peixinho verde. Tá? Toda vez que eu vou ler do teclado, é o trapézio azul. Né? A cor é indiferente. Tá? A cor é indiferente. A gente está usando essa cor aqui, mas você é livre. Ou pode fazer sem cor. Até não tem problema nenhum. Isso aqui é só para a gente visualizar aqui. Os elementos a gente colocou nessas cores para ficar mais fácil da gente visualizar, mas a cor é livre.
A forma não, a forma é obrigatória. Se você vai ler uma informação, você tem que usar o trapézio. A forma, o fluxograma, na verdade, ele é baseado principalmente nas formas. As cores é indiferente, tá certo? Muito bem, então você tem lá o início, agora tem dois números. Agora sim, o I, você antes não sabia o que tinha no I, lá podia somar qualquer coisa. Né? Agora você vai digitar dois números. Então tem uma instrução no peixinho verde que diz o seguinte: digite dois números. Número A, daí você vai ler o número A e o número B. Número A é o nome da variável, número A. Né? Então, número A é uma coisa só, não é número A. Número A é o nome da variável. Tá? Pode ser só uma letra, pode ser. Então agora eu já estou deixando claro, né, no meu programa que se trata de números. Né? Porque antes A podia ser qualquer coisa, podia ser uma letra também. Né? A é uma coisa muito genérica. Então agora não, agora eu já estou chamando aqui. Esse nome de variável sou eu que escolho. E quanto mais explícito for, melhor. Porque se um dia eu for programar ou coisa desse tipo, né, eu vou mexer no programa, alterar o programa, eu já sei o que é. Então número A é um número, né? Ninguém tem dúvida que número A, né, é um número. Então estou associando um número. Número B é número. Então não é a letra A, não é a letra B, né? É um número A e um número B. Então a soma é para somar esses dois números. Então vai acontecer uma execução. E execução é um retângulo. Tá certo? Bom, depois eu vou ter que escrever o resultado dessa soma. Então eu vou usar um peixinho para mostrar o resultado. Né? Então é basicamente isso que a gente tem no fluxograma. Perfeito? Bom, mas existe uma outra estrutura que a gente não tinha falado antes, que é uma estrutura chamada de seleção. Tá? E o computador, como a gente já viu, ele é uma máquina essencialmente binária. Ou seja, para ele é zeros e uns. Né? Ele é um computador digital, geralmente ele trabalha com zeros e uns. Né? Então você tem, nem vamos falar de outras, digamos, outros conceitos aí que são avançados demais, que a gente não está ainda nesse ponto, que seria computador quântico. Não vamos entrar nesses méritos, não. Vamos falar dos nossos computadores da nossa era atual aqui, que esses computadores quânticos eles nem estão disponíveis para o público, nem nada. É uma coisa muito ainda experimental, estão fazendo testes. Então, para nós é 0, 1, né? É ligado ou desligado. O computador, na verdade, ele é baseado nessa estrutura binária, porque é muito mais preciso você contar sinais do que você medir sinais. Né? Comparando a isso, é a mesma coisa que eu pedisse para vocês falarem o seguinte: ó, gente, vocês agora vão fazer uma experiência em casa e vocês vão pedir para o irmão, para a irmã, ou né, para o pai ou para a mãe pegarem uma reguinha e medirem uma parede da sala, por exemplo. Né? E pega uma reguinha de 30 centímetros. Né? O que vai acontecer? Cada um vai achar uma medida diferente. Tá? Bom, daí alguém lá vai procurar uma trena que está numa gaveta lá, né? Alguma coisa, né? Talvez tenha uma trena em algum lugar, ou aquela fita métrica que às vezes as mães têm para medir, por exemplo, alguma coisa, né? E vai medir com a fita métrica. Vai melhorar a medição? Vai melhorar, porque a régua você inclinou, né, e daí você não tinha como fazer o risquinho na parede, você pôs o seu dedo ali para marcar, senão a parede vai ficar toda riscada, né? E a tua mãe não vai gostar muito, nem seu pai, né? Então, na verdade, você vai lá, mede a parede e tal, cada um vai achar uma medida diferente. Então, comparando com computadores analógicos, os computadores analógicos eles medem, né, sinais. Então, se o cara digitou uma letra tal, ele vai medir um pulso elétrico ali, mas é impreciso demais. Agora vamos fazer a mesma experiência agora com as pessoas da casa, e você pede o seguinte: contem quantas cadeiras tem, ou quantos lugares para sentar tem na sua casa. Tá certo? Na sala. Né? Então, na sala, quantos lugares para sentar tem? Né? Então, eu tenho lá 6 cadeiras na mesa, numa mesa, daí tem mais o sofá. Então, eu vou contar espaços. Né? E todo mundo vai chegar à mesma conclusão. Então, quando você conta, a precisão é melhor do que quando você mede. Então, por isso que os computadores digitais, eles contam sinais. Não interessa se, né, até um limiar lá de voltagem, por exemplo, é ligado ou desligado. E tudo é baseado nisso. É sim ou não, é sempre binário, sempre duas possibilidades.
Por isso que quando você faz um teste lógico, tipo esse com o losango, você tem apenas duas opções, é sim ou não. Você faz uma pergunta para o computador, né? Faz uma pergunta no seu programa, por exemplo, e sempre vai gerar uma resposta do sim ou não, tá? Verdadeiro ou falso, e assim por diante. Então há sempre só dois caminhos a seguir. Então, independente de onde você coloque a flechinha no seu losango, você vai procurar colocar ela nos vértices, tá? Mas independente de onde você coloque a flechinha, sempre vão ter só dois caminhos, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui não é um bom. Esse aqui eu tinha que ter arrumado, esqueci de arrumar. Tá? Mas tudo bem. Você faz uma pergunta para a pessoa, então com aquele peixinho, vai aparecer na tela. Você sabe nadar? E vai ter uma. Né, e a pessoa vai digitar a resposta, sim ou não. Daí você vai testar. O que ela respondeu? Ah, ela respondeu que sim, que sabe nadar. Então ela pode entrar com água, né, no mar, com água até a altura de um palmo acima da cintura, no máximo. Tá? Então mantenha cautela, você dá instrução para a pessoa, enfim. Então você vai dizer, né, você faz a pergunta, a pessoa está na praia, você vai, né, antes dela, vamos supor que você leve lá o seu Palm lá, digamos, como é que se chama? O tablet, e faz a pergunta para a pessoa, que tem um programinha lá que pergunta, você sabe nadar sim ou não? Né? Então ele vai dar uma. Né, ele vai executar, então, o que ele pode executar? Entrar com a água até a altura de um palmo acima da cintura. Né? E daí, se ele não sabe, então ele não deve passar da água abaixo do joelho. Né? Então não se arrisque, né? Porque o mar sempre é perigoso. Mesmo, na verdade, boa parte dos acidentes é com quem sabe nadar. Não é com quem não sabe. Porque quem não sabe nadar não se arrisca. E o pessoal que sabe nadar é que se arrisca e acaba, às vezes, né? O mar digamos, é meio complicado, porque tem correntes, tem uma série de coisas, é sempre complicado. Então, isso aqui é um exemplo, né, de uma tomada de decisão. Sim ou não, né? Sempre tem dois caminhos a seguir. Tá? Vamos ver agora a classificação por idade. Tá? Então vamos supor o seguinte, você vai perguntar a idade de uma pessoa, tá? E vai classificá-la de acordo com a idade. Então de 0 a 12 anos é criança, de 12 a 17 é adolescente, tá? De 18 a 65 é adulto, e acima de 65 anos, né, é idoso. Então acima de 65 anos. Então não é 65, é mais que 65. Tá? Então tudo bem, 65 não entra ainda no idoso, é 66 em diante. Está errado aí, na verdade, mas em termos reais é 65 que é idoso já, mas aqui para nós é 66, é acima de 65 anos. Tudo bem, então tá lá. Tá? Então você vai fazer a pergunta. A primeira pergunta você vai pegar a faixa etária mais baixa. Tá? Então você vai perguntar aqui, a idade é menor ou igual a 12 anos? Sim ou não? Né? Então, se não for, você vai partir para a próxima pergunta. Então você já sabe que não é criança. Bom, a próxima pergunta é, a idade está entre 13 e 17 anos? Está errado. Por que está errado isso? Porque você não precisa perguntar se está entre 13 e 17 anos. Você já fez a pergunta anterior. A pergunta anterior era, a idade é menor ou igual a 12 anos? Então é acima de 13. Então você não precisa perguntar se está entre 13 e 17 anos. Você precisa perguntar só se é menor que 17 anos. Então, esqueça o 13. Você já sabe que não não, você não precisa perguntar se está acima dos 13, né, de 13 em diante. Você já sabe que está, porque se a primeira resposta aqui da primeira pergunta for não, né, a próxima pergunta será, a idade é menor ou igual a 17 anos? É a próxima faixa etária. Então, você fez a primeira pergunta, já sabe que não é criança. Então, agora, para ser adolescente, você já sabe, então, que se não é criança, é porque a idade está acima de 12 anos. Então, já começa com 13. Então, eu nem preciso perguntar aqui o 13 anos, né? Então, a idade é menor ou igual a 17 anos? Se for sim, né? Tudo bem, você vai escrever adolescente. Se for não, você vai fazer a próxima pergunta. A idade é menor ou igual a... Né? Então, ele está acima de 17 anos, então ele é adulto. Tá? Então, quer saber se ele é idoso. Então, se é menor, né, ou igual a 65 anos. Se for menor ou igual a 65 anos, sim. Né? O que acontece? Ele é adulto. Se não, bom, se não, eu não preciso fazer a próxima pergunta, porque se não é nenhuma das três anteriores, só pode ser a última.
É isso que está representado aqui nesse fluxograma. Você faz a pergunta, então veja como o fluxograma fica muito melhor de entender do que aquele monte de pergunta solta, né? Então você faz a pergunta, que é um peixinho, qual é a sua idade? Então o peixinho significa o quê? Um display no monitor. Qual é a sua idade? Está mostrando ali o peixinho, né? Daí vai ter uma resposta. Muito bem. Então a pessoa respondeu a idade. Daí você vai fazer um teste lógico, que vai ter sempre duas opções, sim ou não. Então você faz a primeira pergunta, a idade é menor ou igual a 12? Se for sim, você escreve criança, então escrever, mostrar na tela criança é um peixinho, então vai ter a saída na tela, vai escrever peixinho, né? Peixinho não, vai escrever criança, né? E vai para o final. Termina o programa, é uma criança, pronto. Né? Bom, mas a idade não era menor ou igual a 12, então ele passa para o não ali e vai para baixo. Daí cai num outro losango. Tá? Então, cada losango tem apenas duas possibilidades. Quando você tem que fazer várias perguntas, você tem que usar mais de um losango desse tipo. Né? Então, idade é menor ou igual a 17? Bom, se sim, você vai escrever, vai ali para o sim, né? Vai para o adolescente, escreve adolescente, né, na saída, né, na tela, escreve, né, adolescente, enfim. Mas se for não, você vai para o próximo teste. Tá? Bom, daí você faz a pergunta, idade é menor ou igual a 65 anos? Se sim, você vai escrever adulto. Se não, você precisa fazer outro peixinho? Não. Por quê? Porque se automaticamente não é nenhuma das anteriores, só pode ser a última, que é idoso. Tá? Então não era menor que 12, não era menor ou igual a 12, não era menor ou igual a 17. Só sobrou, né? Então não era menor ou igual a 65. Só sobrou então a última, que é idoso. Não precisa nem perguntar a próxima. Então quando você tem 4 saídas, normalmente você vai ter 3 testes lógicos. Tá certo? Cada um desses losângulozinhos aqui é um teste lógico que tem apenas 2 possibilidades. Sim ou não. Ok? Bom, então vamos agora para uma situação onde você tem que ter, né, 2 possibilidades. Tá? Então, por exemplo, carregar um avião. O avião tem uma capacidade máxima de carga e de volume. O que deve ser considerado na hora de carregar o avião? O peso da carga? O volume da carga? Ou ambos? No caso, ambos. Então, se eu tentar colocar um veleiro, né, a menos que ele esteja desmontado, né, dentro de um avião, não cabe dentro do avião. Né, um barco, né, não vai caber aí dentro. A menos que seja um barquinho, né, mas não vai caber aí dentro do avião. Então tem uma restrição de volume. Bom, além disso, né, o que mais que nós temos de restrição? Restrição de peso. Se colocar muito peso no avião, é claro que ele não vai decolar, né? Então você não pode carregar, né, colocar muito peso no avião. Bom, então eu tenho que considerar as 2 situações, volume e peso. Então eu vou ler uma carga aqui, né, tem uma carga, e vou fazer a seguinte pergunta. Então veio lá de cima, tal, né, a flechinha que está vindo lá de cima, significa que o programa continua lá para cima, toda aquela parte inicial eu dispensei e vou agora para a pergunta. Eu já disse qual era o peso tal, e qual era o volume. Então eu vou fazer a seguinte pergunta. O peso é menor que o peso máximo? Se sim, eu vou ter que fazer outro teste, porque não é só o peso que importa, é peso e volume. Bom, se o peso não for menor que o peso máximo, já extrapolou em peso. Então já vai para o não ali, ó, e já vai para a mensagem que está lá em cima. Lá embaixo, desculpa. Lá em cima não, lá embaixo. Né? A carga excede a capacidade do avião. Então o peso é maior do que poderia. Tá? Então o não, veja que eu troquei de posição agora. Tá vendo? O não ficou para o lado esquerdo, né? E o sim ficou para baixo, né? Nesse primeiro losango que está ali. Tá? Então agora vamos para a próxima pergunta. O volume é menor que o volume máximo, então vamos supor que ele deu certo o peso. O peso não é maior que o peso máximo. Então o peso é menor que o peso máximo. Tá? Então sim, veio para baixo. Então tudo bem, o peso está ok. Perfeito, foi, né, passou no peso. E o volume? Tá? Agora vou calcular o volume aqui para ver se cabe dentro do avião. Né? O volume é menor ou igual que o volume, então, o bagageiro do avião, no caso. Né? Volume é menor ou igual ao volume máximo? Sim, sim, vai executar o carregamento. Vai ter uma ação, executa o carregamento. Né? Então, se não, vai dar uma mensagem de erro dizendo a carga excede a capacidade do avião, seja em volume ou em peso. Né? Então, é isso que nós temos aí na prática.
Bom, o que mais que nós podemos fazer? A gente pode reunir essas duas informações num único teste lógico se você usar uma estrutura chamada E. Né? O que é esse E aqui? Então você tem dois E comerciais juntos aqui, tá? Então, dois E's comerciais juntos, eles formam um E lógico. Ou você pode ter um OU lógico. Tá? Nesse caso do avião, o que é importante? Peso e volume, peso ou volume? Os dois, então tem que ser os dois. Então é E. Se tanto faz um ou outro, daí é OU. Então, as duas condições são necessárias, então sempre é E. Se uma das condições for suficiente, então é OU. Né? Então você tem que perguntar, eu preciso das duas coisas, tem que estar dentro do peso e dentro do volume? Sim, dentro do volume máximo e dentro do peso máximo. Tá? Se for sim, então estou fazendo duas perguntas. Então, vejam, estou usando uma única estrutura de seleção, que é o losango, tá certo? E estou fazendo, na verdade, né, comparando duas coisas dentro de uma única estrutura através do quê? Usando esse E lógico. Tá? O E significa as duas condições têm que ser verdadeiras. Se as duas forem verdadeiras, então daí dá sim. Se só uma for verdadeira, acaba dando não. Você tem que ter as duas. Então o E exige que sejam as duas. Quando se usa ou uma ou outra dando certo, está valendo. Né? Mas no caso do avião, o peso e o volume são importantes, então as duas têm que satisfazer as condições e, portanto, vai dar a carga excedida caso uma delas não satisfaça. Tá certo? Então é isso que eu queria encerrar para vocês. Aqui é um pequeno resumo dessa questão de estruturas de fluxograma. Tá? Vejam que nós temos poucos símbolos e são todos muito fáceis de memorizar. E você vai fazer uma sequência lógica, então tem que pensar um pouquinho na hora de usar os símbolos, mas é sempre muito simples. Você tem uma entrada, uma saída, tá? E no meio ocorre um processamento. Então vai ter uma entrada, um processamento e uma saída de informação. E eventualmente você vai fazer uns testes lógicos para decidir se você vai fazer de um jeito ou vai fazer de outro. Tá ok? Então, isso que eu quero encerrar com vocês aqui. Deixa eu voltar. Então, eu espero que vocês, né, isso tenha ajudado vocês. E se vocês tiverem dúvida, é só me procurar, né, para esclarecê-las, ok? Obrigado, então, e até a próxima.